O coração do justo é uma porta sempre entreaberta. Não se abre de uma vez, mas também nunca se fecha. É nessa fresta que Deus fala, não com som, mas com presença. E foi assim que tudo começou. José não viu o anjo, não ouviu voz, não teve visão. O que aconteceu dentro dele foi mais profundo do que palavras. Era um peso leve, um chamado silencioso, uma luz interior que não ofuscava, mas atraía. Deus falava ao carpinteiro do mesmo modo como fala aos humildes. Por dentro, as manhãs de Nazaré eram simples, e ele vivia o que o mundo chama de rotina. Mas na alma, havia movimento. Enquanto as mãos trabalhavam, o coração discernia, e aos poucos, o silêncio se tornava morada. José aprendeu que Deus não fala entre ruídos, e que para escutar o eterno é preciso calar o imediato. No fundo de sua alma, começou a crescer uma certeza doce e misteriosa. Algo estava sendo preparado. Não sabia o que, nem para quem, mas sabia que devia estar pronto. É assim que Deus prepara os justos, não revelando o caminho inteiro, mas acendendo a próxima pedra. O chamado de Deus nunca vem com pressa. Ele amadurece no tempo do amor, e a paciência é o primeiro ato de fé. José viveu esse tempo com docilidade e força, equilibrando o trabalho e a oração, o gesto e o recolhimento. Em seu coração, o silêncio crescia como semente. Os padres espirituais sempre ensinaram que o silêncio é o primeiro sacrário. Quem aprende a habitar o silêncio começa a escutar o próprio Deus. José não sabia, mas o Espírito Santo já o formava, não por meio de estudos, mas pelo exercício da escuta. O justo de Nazaré carregava em si algo raro, a ausência de si mesmo. Não vivia para ser visto, nem para ser admirado. Vivendo assim, tornou-se instrumento perfeito. O coração que não se enche de si é o único capaz de acolher o infinito. Deus habita onde o homem não se coloca no centro. José compreendia que o dever era também oração. Cada golpe de martelo, cada tábua ajustada, cada pausa do trabalho tornava-se liturgia. O suor era sua oferenda, o silêncio, seu incenso. A santidade não o visitava como um milagre repentino, mas como a fidelidade que amadurece dia após dia. Os santos dizem que Deus fala primeiro pelo dever, e José entendeu que cada responsabilidade aceita é uma resposta à voz divina. Quando o homem cumpre bem sua vocação humana, já está respondendo à vocação eterna. É por isso que a santidade se esconde nas tarefas comuns. Certa tarde, José parou o trabalho e olhou para a madeira sobre a mesa. O sol entrava em diagonal pela janela, e o pó iluminado dançava no ar como incenso invisível. Ali, em meio ao comum, ele sentiu algo diferente. Uma paz que não vinha de fora, mas de dentro. Não era emoção, nem pensamento. Era presença. Era o tipo de paz que não pode ser inventada, só recebida. José compreendeu então que o chamado de Deus não é uma ordem, é um convite. E o convite de Deus não exige, apenas espera. A alma que ouve o chamado divino precisa de silêncio, porque o ruído é inimigo da escuta. O justo fechou os olhos e deixou que a paz o envolvesse, e nessa paz, ouviu sem som as palavras eternas: "Estou contigo." O coração dele se aqueceu, e o mundo pareceu se calar. A presença de Deus não muda o cenário, muda o sentido. O carpinteiro, o trabalho, a madeira, tudo era o mesmo, mas agora tudo era sagrado. José descobriu que a vida comum é o altar onde Deus se oferece todos os dias. Os santos sempre ensinaram que a primeira resposta ao chamado divino é o consentimento interior. Antes de qualquer gesto, o homem deve dizer sim dentro do coração. E foi isso que José fez. Um sim sem som, mas eterno. Um sim que seria ouvido pelos anjos, lembrado por Maria e abençoado pelo próprio Deus. Se esta serenidade de José toca o seu coração, toque o símbolo do amor, o coração, e deixe seu like como quem acende uma vela. Esse simples gesto ajuda esta mensagem a alcançar quem também precisa aprender a ouvir Deus em silêncio. O entardecer chegou, e José guardou as ferramentas. Enquanto o sol descia, ele sentia dentro de si o mesmo calor do amanhecer. Deus não falava com ele apenas na oração, mas em cada detalhe. O vento, o trabalho, o repouso, tudo se tornara presença. E é assim que começa a história dos santos, não com milagres, mas com o silêncio que aceita. O justo
Aprendeu a viver de modo que cada respiração se tornasse oração, cada gesto fosse entrega e cada dia, resposta. Se esta paz te alcança agora, escreve nos comentários. Quero ouvir Deus no silêncio. Cada palavra deixada aqui é oração viva e ajuda esta casa espiritual a crescer como espaço de fé e contemplação. Quando a noite chegou, José olhou o céu. As estrelas pareciam mais próximas e o ar estava leve. O justo sorriu em silêncio, sem entender o porquê, e foi assim que Deus selou o primeiro capítulo da sua missão, com um sorriso no escuro e um coração em paz. Há um momento na vida em que o silêncio não é ausência de som, mas plenitude de presença. E foi nesse ponto que o coração de José começou a compreender o modo de Deus. O silêncio, que antes parecia vazio, tornou-se linguagem. O que o mundo chama de quietude, o céu chama de fala divina. O justo aprendeu, aos poucos, que Deus fala com quem sabe permanecer. Enquanto muitos buscam sinais ruidosos, o espírito prefere o terreno sereno da obediência. Foi assim com os profetas, foi assim com Maria, e seria assim com ele. O coração de José era uma terra arada pela humildade, e o silêncio de Deus encontrou ali morada. Nas manhãs, quando o sol tocava o chão da oficina, José sentia algo diferente. O trabalho parecia guiado por mãos invisíveis. Havia uma harmonia entre o esforço e a paz, como se cada ato comum tivesse sido abençoado antes mesmo de acontecer. O Espírito Santo o envolvia, ensinando sem palavras a escuta interior, aquela que nasce do amor e floresce na fidelidade. Deus não se revelou a ele com trovões, nem com prodígios, mas com o toque leve da presença. E o justo compreendeu: o divino prefere o escondido. A alma barulhenta não percebe o sagrado, porque o sagrado é tímido. Deus passa de leve e fala baixo, para que apenas os que o amam profundamente o escutem. José começou a entender que o silêncio era o seu idioma com Deus. O mesmo silêncio que unia Adão e o Criador no princípio. O mesmo silêncio em que Abraão ouviu a promessa. O mesmo em que Maria seria visitada. Há uma linhagem dos que escutam, e José foi chamado a fazer parte dela. O Espírito o preparava, como prepara os corações escolhidos, não com discursos, mas com docilidade. Durante o trabalho, o justo começou a notar o tempo diferente. As horas pareciam passar sem pressa. Havia uma suavidade em tudo, uma espécie de eternidade escondida nas pequenas ações. Ele percebia que o som da madeira, o cheiro da serragem, o calor do sol, tudo falava de Deus. O mundo inteiro se tornava oração. Os santos ensinam que quando a alma se acostuma ao silêncio, Deus se manifesta no comum. E José já vivia isso. Ele não precisava de sinais. Bastava-lhe a paz que o habitava. O coração que escuta Deus deixa de buscar certezas. A presença basta. Mas a presença de Deus não é sempre consoladora. Havia momentos em que o silêncio se tornava denso, quase doloroso. Parecia que o céu se retirava. Nessas horas, o justo se ajoelhava e esperava. Não pedia explicações, apenas oferecia sua espera como oração. O amor verdadeiro não exige resposta, apenas permanece. Foi numa dessas tardes que ele compreendeu o que os santos chamam de voz interior. Não era som, mas clareza. Não era frase, mas luz. Era como se o Espírito soprasse dentro dele uma compreensão inteira, sem palavras, e tudo fizesse sentido por um instante. José entendeu que a voz de Deus não entra pelos ouvidos, mas pela alma. A verdadeira escuta é obediência, e a verdadeira obediência é escuta. José não discutia com Deus, apenas correspondia. E essa correspondência discreta era a razão pela qual o céu confiava tanto nele. A fé do carpinteiro era madura, não porque via milagres, mas porque aceitava o mistério. E aceitar o mistério é a mais alta forma de inteligência espiritual. Deus não precisa ser compreendido, precisa ser acolhido. José vivia essa verdade com naturalidade, sem esforço, como quem respira o sagrado. Certa manhã, enquanto trabalhava, o justo sentiu uma presença mais intensa. Não era visão nem voz, era certeza. O coração se aquietou, e dentro dele algo dizia: prepara-te. A frase não foi ouvida, mas gravada na alma. José não sabia o que vinha, mas sabia que deveria permanecer fiel. E foi essa fidelidade silenciosa que o tornaria digno de guardar o próprio Deus. A voz de Deus é branda,
mas firme, não invade, convida. E José, com a docilidade dos santos, respondeu do único modo possível, continuando o que fazia. Obedecer não é mudar de direção, é permanecer com sentido. Se esta presença silenciosa toca sua alma, toque o coração, o like, e ajude esta palavra a seguir alcançando os que ainda não aprenderam a escutar Deus sem som. Cada gesto seu é semente de fé plantada neste espaço de oração. Ao cair da tarde, o vento entrou pela janela. José levantou o olhar e viu o horizonte dourado. O sol descia devagar e a luz se espalhava pelo chão como bênção. O justo entendeu, sem pensar. Deus fala também com a luz. E o brilho do entardecer se tornou mensagem. A fé silenciosa transforma o mundo em sacramento. Quando a alma se abre, tudo se torna sinal. A brisa, o olhar, o tempo. E o justo que antes procurava entender, agora apenas amava. Amar para ele era ouvir, e ouvir era obedecer. Há corações que gritam e não são ouvidos, e há corações que se calam e escutam o próprio Deus. José pertence ao segundo grupo. Sua vida foi resposta, e sua resposta foi silêncio. É por isso que, enquanto o mundo busca falar, o céu ainda confia aos justos a missão de escutar. Se essa verdade toca o seu interior, escreva nos comentários. Quero aprender o silêncio de José. Essas palavras deixadas aqui formam um coro de fé que ecoa além das telas. Cada linha é oração, cada partilha é oferta. Quando a noite chegou, José fechou os olhos e dormiu em paz. O vento balançava a cortina, e a casa parecia respirar com ele. O silêncio reinava, não o da ausência, mas o da plenitude. E o céu, em gratidão, o cobriu com a presença que só os santos compreendem. Há um tempo em que Deus fala, e há um tempo em que ele apenas forma. Entre uma palavra e outra, o céu trabalha em silêncio, e é nesse intervalo que o coração dos justos é moldado. Foi assim com José. Depois dos primeiros sinais interiores, a presença de Deus tornou-se constante, mas não havia êxtase, nem revelação, nem consolo sensível. Havia apenas um silêncio profundo, quase tangível, que o acompanhava como sombra fiel. Era o tipo de silêncio que não incomoda, mas também não conforta, apenas exige fidelidade. O coração do carpinteiro se tornava escola. Ali, o Espírito Santo ensinava paciência, humildade e prudência. O mundo vê o silêncio como pausa, mas o céu o usa como cinzel. É no silêncio que Deus talha a alma dos santos. Cada dia de trabalho, cada gesto simples era uma lição. José aprendia a não buscar o que brilha, a não responder com pressa, a não agir sem oração. A virtude para ele era um modo de existir. Os santos ensinam que o silêncio é o terreno onde germinam as virtudes da fé, da esperança e da caridade. José vivia isso sem saber que vivia. Amava sem perceber que amava tanto. Sua bondade era discreta, seu olhar compassivo e sua força silenciosa. Era o reflexo do próprio Deus, firme, mas sem alarde, forte, mas sem ruído. O silêncio começou a formar nele uma serenidade rara. A paciência, que antes era simples qualidade humana, agora se tornava virtude sobrenatural. Ele aprendeu a esperar não apenas o tempo das coisas, mas o tempo de Deus. E esse tempo é sempre o da plenitude. A santidade não começa com milagres, mas com a aceitação dos ritmos divinos. José entendeu que Deus não atrasa nem se adianta, apenas prepara. E o justo é aquele que confia mesmo quando nada parece acontecer. Os dias se repetiam, e cada repetição o purificava. A rotina, que o mundo despreza, era para José o altar mais constante. Os santos dizem que a fidelidade nas pequenas coisas é o maior testemunho do amor. E ele viveu isso com perfeição. Não esperava aplausos, nem recompensas, nem sinais extraordinários. Seu contentamento era cumprir o dever. E cumprir o dever, para ele, era a forma mais alta de oração. O justo começou a perceber que o silêncio não é vazio, é plenitude sem forma. No silêncio, Deus se faz presença total, e o homem, pequeno. Mas essa pequenez não humilha, eleva. José aprendeu que ser pequeno diante de Deus é o início da verdadeira grandeza, e essa grandeza se manifesta não em feitos, mas em fidelidade. Certa manhã, enquanto lixava uma madeira, o pensamento lhe veio:
Por que Deus me dá tanta paz sem me dizer nada? E logo, o coração respondeu: porque a paz é a resposta. O justo entendeu que Deus não fala para ser ouvido, mas para ser amado. E amar é mais profundo que compreender. O silêncio é o mestre dos santos, porque ensina o que a razão não alcança. Ele revela sem explicar, transforma sem exigir. José se deixou transformar. Seu coração tornou-se dócil como a madeira que moldava com as mãos. E cada golpe de martelo era também um golpe de graça. O mundo ao redor seguia igual. As vozes da vila, o barulho dos animais, o riso das crianças, tudo seguia. Mas dentro dele o céu estava se edificando. A alma do carpinteiro tornava-se templo, e o Espírito Santo, hóspede silencioso. Deus se hospedava ali como luz discreta, e o justo o reconhecia sem ver. Há uma pureza que não é inocência, mas sabedoria espiritual. É a pureza que nasce quando o homem já entendeu o valor da renúncia. José vivia essa pureza. Sabia que tudo o que se guarda em silêncio é preservado do orgulho. Por isso, amava sem falar, servia sem anunciar, obedecia sem se justificar. Essa é a escola dos santos, a humildade que cresce no chão. Enquanto o justo trabalhava, o Espírito agia. Não havia pressa no céu, porque o tempo da graça é lento. Deus não forma santos como quem molda esculturas apressadas. Ele os talha com a mesma paciência com que José talhava a madeira. E cada lasca que caía ao chão era uma parte do ego que se desprendia. Se essa paciência silenciosa de José inspira o seu coração, toque o sinal da fé, o coração, e deixe o seu like como gesto de gratidão. Este espaço vive de partilhas silenciosas como esta. Cada gesto seu mantém acesa a luz da contemplação num mundo que esqueceu o valor do silêncio. Ao entardecer, José parou o trabalho e ficou olhando a oficina. Era simples, mas sagrada. O cheiro da madeira misturava-se com a oração que ele não dizia, mas vivia. O justo fechou os olhos e, em silêncio, ofereceu tudo a Deus. O cansaço, o tempo, o trabalho, o próprio silêncio. E naquele instante, compreendeu algo que muitos jamais entendem. A santidade não é fazer muito, é deixar Deus fazer em nós. Há silêncios que o mundo chama de vazio, mas que o céu chama de plenitude. O silêncio que forma o justo é o mesmo que sustenta a igreja. Foi nele que José cresceu, foi nele que os santos amadureceram, é nele que a fé sobrevive. O homem que aprende a permanecer no silêncio com Deus já participa do paraíso antes do tempo. Se essa paz te alcançou agora, escreve nos comentários: quero ser formado no silêncio. Cada palavra é oração, cada partilha é comunhão. A noite chegou, e o vento soprou suave. José olhou o céu e sorriu. O silêncio, que o acompanhava desde o início, agora não era mais lição, era amizade. O justo entendeu que Deus nunca se calou. Ele apenas falava com outra linguagem, a do amor sem palavras. Deus tem um modo próprio de amadurecer os corações. Ele chama, forma e depois silencia. Entre o chamado e a missão, há sempre um tempo de espera. E foi nesse tempo que José aprendeu o que poucos compreendem. O silêncio de Deus é escola, e a espera é purificação. As manhãs continuavam iguais. A oficina, o trabalho, o ruído suave das ferramentas, o canto distante das crianças. Mas dentro de José havia algo diferente. Um vazio que não era ausência, mas convite. O coração dele, que já havia aprendido a escutar, agora aprendia a suportar. A presença divina antes tão nítida parecia mais distante. As certezas tornaram-se névoa, e o consolo, escasso. Mas José não se inquietava. Ele entendia pela fé que o amor de Deus não se mede pelo sentir. O amor verdadeiro continua mesmo quando não há recompensa visível. E assim, em cada silêncio, o justo era lapidado. Deus não esconde o rosto por desinteresse, mas por misericórdia. O homem precisa aprender a amá-lo pelo que ele é, e não pelo que oferece. E o amor só amadurece na espera. José vivia a pedagogia do céu, aquela que molda os santos pela paciência. O tempo humano apressado busca resultados. O tempo divino, paciente, busca transformação. O justo foi sendo transformado. A dor leve da ausência de Deus o purificava, como o fogo purifica o ouro. E quanto mais se sentia sozinho,
mais crescia o amor que o sustentava. As tardes em Nazaré tornaram-se lentas. José terminava o trabalho, e antes de recolher as ferramentas, permanecia um pouco sentado, o olhar fixo em nada, mas o coração fixo em Deus. Nesses momentos ele não dizia palavras nem pedia nada, apenas esperava. E essa espera, que aos olhos do mundo era inércia, aos olhos do céu era adoração. Os santos dizem que a espera é a oração mais difícil, porque nela o homem não controla nada. José viveu essa dificuldade com doçura. Não discutia com o tempo, apenas confiava. Ele sabia que quem se mantém fiel na demora recebe de Deus não apenas a resposta, mas a sabedoria. Certa noite, enquanto as estrelas brilhavam, o justo sentiu o peso da alma. Não era tristeza, mas o cansaço de quem já esperou muito. Ele fechou os olhos e disse em silêncio: Senhor, estou aqui. Nada mais. Nenhuma explicação, nenhuma pergunta. Somente presença. E naquele simples ato, o céu se inclinou. A santidade não está em sentir Deus, mas em permanecer diante dele quando nada é sentido. José já vivia a obediência dos santos, estar onde Deus o colocou, até que Deus o mova. A alma fiel não se adianta nem se atrasa, apenas está. A espera purifica porque queima as intenções humanas. O homem que aprende a esperar já não busca consolo, busca Deus. E José foi se tornando puro justamente por isso. Seu amor não tinha condições. Seu sim não dependia de respostas. Ele queria apenas permanecer fiel. O tempo, esse grande mestre invisível, o amadurecia. A vida comum tornava-se cada vez mais leve, porque o coração dele já não carregava exigências. As horas eram longas, mas não pesadas. O justo aprendeu a descansar no meio da demora, e esse descanso era a graça. O homem que se deixa purificar pela espera torna-se livre, e o livre é aquele que já não precisa controlar o tempo, porque confia no autor dele. José viveu essa liberdade interior, a paz de quem sabe que o silêncio de Deus também é presença. Um dia, enquanto caminhava pela vila, viu uma mãe abraçando o filho. O gesto simples o tocou profundamente. Ali, sem perceber, Deus lhe mostrava o sentido de toda espera. O amor se prova na paciência. O coração dele se comoveu e uma prece silenciosa nasceu. Senhor, ensina-me a amar como tu esperas o mundo. A resposta veio em forma de paz. Se essa paciência de José te toca agora, toque o coração, o like, como sinal de fé. Cada gesto seu ajuda esta mensagem a alcançar quem também precisa aprender a esperar em silêncio. Neste espaço, cada partilha é oração, cada comentário é comunhão. O tempo passou, e o justo percebeu que a espera havia se tornado morada. O que antes era aprovação agora era presença. O coração purificado não teme o silêncio, porque reconhece nele o rosto de Deus. O amor amadureceu. O homem que esperou sem murmurar estava pronto para acolher o que viria. Ao cair da noite, José olhou o céu e entendeu. A demora de Deus nunca é atraso, é cuidado. A alma que aprende a esperar é a mesma que um dia será escolhida. O silêncio o moldou, a espera o purificou, e o amor o preparou. O justo sorriu, e o céu sorriu com ele. Se essa serenidade encontrou abrigo no seu coração, escreva nos comentários: quero esperar com fé. Cada palavra escrita é como uma vela acesa na oficina de José, e cada alma que aprende a esperar se torna com ele, guardiã do silêncio que salva. A lamparina queimava tranquila, e o vento soprava leve. José fechou os olhos e descansou. O céu o envolveu como manto, e o silêncio agora amigo o embalou. O justo dormia, e Deus como sempre permanecia. Há um momento na vida espiritual em que a alma deixa de apenas suportar e começa a se oferecer. A espera se transforma em dom, e o silêncio em altar. Foi isso que aconteceu no coração de José. Depois de ter sido formado pelo silêncio e purificado pela espera, ele começou a compreender o sentido mais alto do amor: oferecer-se sem pedir retorno. O justo acordava cedo, como sempre. O sol tocava o chão da oficina, e o cheiro da madeira fresca o recebia como incenso da manhã. Nada havia mudado por fora, mas dentro dele, tudo era novo. A alma se tornara espaço aberto para a vontade divina. José já não pedia nada, nem mesmo respostas. Ele apenas dizia no íntimo: faz em mim o que quiseres. E essa simples frase, dita em silêncio,
tornou-se a oração mais perfeita de sua vida. Os santos ensinam que a verdadeira santidade começa quando o homem consente com o plano de Deus sem compreendê-lo. Foi o que José viveu. Não buscava entender, apenas corresponder. E essa correspondência, nascida da fé e sustentada pela paciência, o fazia cada vez mais semelhante ao próprio Cristo que um dia guardaria. A alma de José estava livre. Não havia resistência, nem ansiedade, nem exigência. A liberdade verdadeira é a obediência total, e a obediência perfeita é a liberdade do amor. Quem se oferece, não perde. Encontra-se. Quem entrega, não diminui. É elevado. E José, sem discursos, vivia essa elevação escondida. O narrador fala em tom lento e profundo. Deus não precisa de palavras grandiosas, mas de corações inteiros. A oferta mais preciosa é a que se faz no comum, com constância e pureza. José não subia montanhas, não fazia milagres, não pregava multidões. Sua grandeza era fazer de cada ato um sacrifício de amor. O trabalho era sua liturgia, o silêncio, seu templo, e a fidelidade, sua oração. Certa tarde, enquanto trabalhava, uma tábua escapou das mãos e caiu no chão. O som ecoou pela oficina, quebrando o silêncio. José se abaixou, recolheu o pedaço de madeira e o colocou de volta na mesa com serenidade. Nenhuma irritação, nenhum suspiro de impaciência, apenas um olhar calmo e uma prece sem palavras. Tudo é teu. O justo havia aprendido o segredo dos santos: oferecer até o que se quebra. Quem oferece o sofrimento transforma o mundo. Quem oferece a rotina transforma o coração. Deus não rejeita o pequeno, porque é no pequeno que se revela o amor puro. José sabia disso. Cada dificuldade do ofício era ocasião de entrega. Cada cansaço, uma oferenda. Cada dia um sacrifício silencioso. Há uma beleza em servir sem ser visto. E José vivia essa beleza com perfeição. O coração dele se tornara leve porque já não guardava nada para si. A alma que se entrega totalmente a Deus perde o medo, porque não há mais o que defender. Quem pertence a Deus não teme o futuro, porque vive no eterno. Os santos ensinam que a obediência é a mais pura forma de adoração. E José adorava com gestos. Não dobrava os joelhos apenas no templo, mas em cada escolha fiel. O amor dele não era feito de palavras, mas de permanência. E a permanência, quando sustentada pela fé, torna-se testemunho. O justo começou a entender que a vontade de Deus não é peso, é caminho. O peso só existe enquanto há resistência. Quando o homem aceita, o fardo se transforma em asas. E José já voava em silêncio, elevado pela graça da entrega. Certa noite, ao terminar o trabalho, ele acendeu uma lamparina e ficou observando a chama. O fogo tremia, dançando diante de seus olhos. E o justo compreendeu. O coração que se oferece é como essa chama. Consome-se, mas ilumina. Deus não apaga o que se entrega, santifica. E o fogo que purifica é o mesmo que ilumina o caminho dos outros. Se esta oferta silenciosa de José toca sua alma, toque também o símbolo da fé, o coração. E deixe o seu like, como quem acende uma luz. Cada gesto seu mantém viva esta casa de contemplação e ajuda esta palavra a alcançar quem precisa redescobrir a beleza de servir em silêncio. José apagou a lamparina e sentou-se, as mãos cansadas, o olhar sereno, o coração em paz. Ele sabia que sua vida era simples demais para chamar atenção, mas suficientemente santa para chamar o céu. A santidade, pensava ele, não está em ser notado, mas em ser fiel, e a fidelidade é o altar onde o amor verdadeiro se oferece. Deus não pede muito, pede tudo, mas tudo em silêncio. E o homem que se oferece sem ruído torna-se instrumento da vontade divina. Foi assim que José se tornou o guardião do mistério, não por força, mas por entrega. Deus confiou a ele o tesouro do céu, porque encontrou nele um coração inteiramente dado. Se essa entrega inspira seu interior, escreva nos comentários: quero oferecer meu coração a Deus. Cada palavra escrita é uma pequena chama diante do altar invisível, onde a fé se renova. A noite avançava, e José fechou os olhos. O silêncio ao redor era denso, mas doce. O justo descansava, e Deus, em segredo, o olhava com ternura. O homem que nada pediu havia se tornado digno de receber tudo. E o céu, em silêncio, o abençoou.
Há um tempo para o silêncio formar o coração, e outro em que o silêncio começa a falar de modo divino. Depois de tantos dias de fidelidade invisível, Deus começou a revelar o propósito escondido, não com palavras, mas com sonho. A alma que aprendeu a escutar acordada é aquela que pode compreender o céu mesmo adormecida. José dormia em paz, o corpo cansado, o espírito tranquilo, a alma livre. Foi então que o Eterno se aproximou. O sono que para os outros é descanso, para os santos é terreno sagrado. Deus escolheu esse instante porque no silêncio do corpo, o coração do justo já estava totalmente rendido. A luz que visitou seu sono não era como a do sol, nem como a da lamparina. Era suave e viva, quente e sem origem. Uma presença. E dessa presença veio uma paz que o atravessou por inteiro. Não havia forma nem voz, mas uma consciência clara, a certeza de ser amado e escolhido. O amor de Deus o envolveu como manto e o fez compreender, de modo que não se explica, que o silêncio vivido até ali era a preparação. O sonho não trouxe frases, mas sentido. José viu um caminho, e nesse caminho estava a promessa. Ele seria o guardião do maior mistério da história. O coração que havia aprendido a esperar agora receberia a missão de proteger o Verbo que se faria carne. Aquele que se ofereceu por inteiro seria o abrigo do próprio Deus. A alma de José se comoveu profundamente. Nenhum espanto, nenhuma dúvida, apenas reverência. A santidade é assim. Quando Deus fala, o santo não pergunta por quê, mas apenas se coloca de pé. Mesmo dormindo, o justo compreendeu que sua vida dali em diante seria serviço, e servir para ele era amar. O amanhecer chegou sereno. A luz entrava pela janela e se espalhava pela oficina como bênção. José abriu os olhos devagar, com o coração ainda cheio de uma paz sobrenatural. Ele não lembrava imagens nem palavras, mas sabia. Deus havia falado. O sonho era mais real do que a vigília, e a certeza mais firme que qualquer visão. Ele permaneceu em silêncio. O homem que confia em Deus não precisa anunciar o que viveu, basta-lhe obedecer. A fidelidade verdadeira se manifesta em gestos, não em discursos. José levantou-se, lavou o rosto, acendeu o fogo e retomou o trabalho. Nada parecia diferente, mas tudo havia mudado. O comum se tornara consagrado. O ordinário, altar. A confirmação interior crescia a cada instante. A alma dele, que havia sido purificada pela espera, agora se tornava morada da missão. O Espírito Santo o acompanhava como respiração constante. E mesmo sem compreender os detalhes, José sabia que deveria permanecer atento e disponível. O chamado não o exaltava, o transformava. Os santos sempre ensinaram que o verdadeiro discernimento vem da paz. E a paz que habitava José era tão firme que nenhuma dúvida o alcançava. A alma que escutou o silêncio e sobreviveu à demora é aquela que pode acolher a luz sem se cegar. Deus não se manifesta a quem busca sensações, mas a quem busca fidelidade. E José era fiel. O trabalho daquele dia foi o mesmo de sempre: cortar, lixar, unir. Mas cada golpe de martelo era diferente. Era como se o próprio som se tornasse oração. A madeira obedecia ao toque, e o justo ao toque de Deus. A harmonia entre o gesto humano e a vontade divina era perfeita. Foi assim que José compreendeu o segredo da união com Deus. Não se trata de fazer coisas extraordinárias, mas de fazer o ordinário com amor extraordinário. O sol se inclinava e o ar se enchia de ouro. José parou por um instante e respirou profundamente. A presença que sentira no sonho parecia continuar ali, invisível, como perfume que não se dissipa. A alma dele sabia que o que Deus promete, cumpre, e que o silêncio é o véu da fidelidade divina. Tudo o que é verdadeiro nasce oculto. A partir daquele dia, José viveu com atenção redobrada, não por medo, mas por amor. O homem que reconhece o toque de Deus começa a cuidar até do invisível. O coração dele se tornara templo, e cada respiração era liturgia. O mundo podia chamá-lo de simples carpinteiro, mas o céu o chamava de guardião. Durante as noites seguintes, o sono continuou sereno, e cada amanhecer trazia nova confiança. Ele não buscava outro sinal, porque a alma que crê não exige repetições. O primeiro toque de Deus basta para toda uma vida. A fé é isso, uma lembrança viva da voz que o silêncio pronunciou uma única vez.
À medida que os dias passavam, José compreendia melhor o que os santos chamam de graça de estado, a força espiritual concedida a quem é chamado a uma missão. Ele sentia essa força silenciosa sustentando cada gesto, cada pensamento, cada emoção. Não havia nada de espetacular, mas tudo era profundamente sagrado. A santidade não precisa ser notada, basta ser vivida. Se essa confiança de José toca o teu coração, toca também o símbolo da fé, o coração, e deixa teu like como sinal de reconhecimento. Esse pequeno gesto é também oferta. Cada ação silenciosa feita com amor tem valor eterno diante de Deus. José ergueu o olhar ao céu e agradeceu sem palavras. A gratidão verdadeira é muda porque nasce da plenitude. O justo sabia que a missão que se aproximava seria grande, mas o amor que o sustentava seria maior. A obediência já estava madura, e o coração pronto. A noite voltou e o justo repousou novamente. O céu o olhava com ternura, e os anjos, em silêncio, guardavam o sono daquele que guardaria o próprio Deus. O sonho havia passado, mas a presença permanecia, e o silêncio agora já não formava, confirmava. Se essa paz permanece em ti, escreve nos comentários: quero confiar no silêncio de Deus. Cada palavra escrita é uma centelha de luz que se une ao grande manto de fé que cobre este espaço. Deus ainda fala assim, sem ruído, mas com verdade. A oficina dormia, a lamparina ardia, e o justo descansava. A fidelidade estava completa, e a vontade de Deus, acolhida. O homem que sonhou com Deus, despertou para a eternidade. Há momentos em que o silêncio de Deus se transforma em campo de batalha. Não uma guerra exterior, mas um combate dentro da alma. Depois do sonho, José trazia consigo uma certeza, mas também um mistério. A missão era grande demais para ser entendida, e o coração humano treme quando é tocado pelo Eterno. O justo sabia que havia sido chamado, mas não sabia para quê. E nessa incerteza, o medo se apresentou como visitante discreto. O medo é o eco da alma quando o homem percebe que Deus confia demais nele. É o espanto diante da desproporção entre a fragilidade humana e a grandeza divina. Mas o justo não fugiu. Em vez de se defender, recolheu-se ainda mais. O coração que conhece Deus sabe que todo medo é vencido não com força, mas com obediência. José voltou ao trabalho, como sempre. O martelo batia na madeira com ritmo sereno, mas por dentro, a alma se movia em oração. Ele pensava, como pode o Senhor escolher-me? Que posso eu oferecer ao infinito? E a resposta vinha sem palavras. Oferece-me o teu silêncio. Deus não exigia de José o que ele não podia dar. Pedia apenas a confiança de quem se deixa conduzir. As horas passavam, e a paz voltava aos poucos. Cada vez que a mente tentava compreender, o coração lembrava, confia. A fé, pensava ele, é o nome que damos à coragem quando ela se ajoelha. E o justo ajoelhou, não diante do medo, mas diante de Deus. A obediência começou a silenciar tudo o que era humano. José aprendeu que obedecer não é desistir da razão, mas elevá-la. O homem que obedece a Deus não perde o pensamento, purifica-o. A alma dele se tornou transparente. O medo, que no início era sombra, se dissolvia na luz da fé. E essa luz não vinha de fora, mas do interior, onde o Espírito habitava. A obediência de José era simples, mas total. Ele não buscava sinais, não pedia confirmação, não questionava o tempo. A vontade divina era suficiente. Quem ama de verdade não precisa entender para servir. E o amor dele era tão puro que o serviço se tornava alegria. A grande lição começou a amadurecer. O medo não desaparece, ele se converte. A alma obediente transforma o medo em reverência. José não deixou de temer, passou a temer santamente. Não a dor, mas a possibilidade de ofender o amor. O temor santo é fruto do amor puro. O coração que teme a Deus desse modo já é inteiramente dele. A vida prosseguia. Os dias eram simples, mas carregados de graça. Cada amanhecer era nova chance de dizer sim com os atos. A oficina tornava-se templo. O ofício, oração. A madeira, testemunha. Tudo o que ele fazia em silêncio, mas cada gesto falava ao céu. O justo já vivia em estado de adoração constante. Uma tarde, ao ver o entardecer avermelhar o horizonte, José entendeu algo profundo. O amor que obedece não tem pressa.
O coração que confia não exige. E foi ali, entre o trabalho e o descanso, que o medo se rendeu de vez. A confiança o substituiu, e a paz se instalou como chama estável. Os santos dizem que a obediência é o perfume da alma fiel. José exalava essa fragrância invisível. Quem o via sentia serenidade. Quem o observava aprendia a paz. A presença dele comunicava algo que não vinha do homem, mas do Espírito. Deus habita de modo visível nos que lhe obedecem sem reserva. Ao cair da noite, José acendeu a lamparina. O fogo tremulava devagar, projetando sombras suaves sobre as paredes. Ele olhou a chama e pensou: assim é a fé, frágil aos olhos, forte diante de Deus. O medo havia se transformado em confiança, a dúvida em oferenda, o silêncio em louvor. O que era aprovação tornara-se comunhão. O coração do justo era agora terreno puro. Deus o preparava sem pressa, lapidando cada fibra com doçura. José entendia que a obediência não é escravidão, é liberdade ordenada. O homem que obedece à vontade divina se liberta de todas as outras vontades, e essa liberdade silenciosa era a sua maior alegria. Quem vive assim já não precisa ser lembrado do amor de Deus, porque o sente no próprio respirar. José respirava Deus. O nome do Senhor estava gravado nas pausas do seu coração, e tudo o que era medo se dissolveu no ritmo da confiança. Se esta serenidade toca o teu espírito, toca também o símbolo da fé, o coração, e deixa o teu like como sinal de gratidão. Cada gesto silencioso alimenta este espaço de contemplação, sustentado apenas pela fidelidade de quem crê. José repousou em paz naquela noite, o corpo cansado, o espírito leve. Enquanto dormia, o céu o guardava. Deus sorria diante da fidelidade de um homem que, mesmo com medo, permaneceu. A obediência havia vencido, e o silêncio, outra vez, se tornava altar. Deus sempre cumpre o que promete, mas raramente o faz como o homem imagina. O tempo da graça não é o tempo do relógio, é o tempo do amor. E foi nesse tempo que o coração de José, já moldado pelo silêncio e pela obediência, foi conduzido ao encontro que mudaria toda a história da salvação. O justo vivia o cotidiano com serenidade. Nada esperava, mas estava sempre pronto. O Espírito o havia treinado na arte da docilidade, e a docilidade é a porta por onde entra o mistério. Foi então que Maria apareceu em sua vida, não como revelação repentina, mas como presença que já estava escrita nos desígnios de Deus desde o princípio. Havia algo na jovem de Nazaré que o tocava profundamente. Não era o olhar, nem o rosto, nem o modo de falar. Era o silêncio. O mesmo silêncio que habitava o coração de José também morava nela. E quando dois silêncios se encontram, o céu se reconhece. Desde o primeiro instante, José compreendeu que aquela alma era diferente. Em Maria, havia uma pureza que não afastava, mas atraía, uma santidade que não impunha, mas iluminava. O justo se aproximou com reverência, e o coração, acostumado a escutar Deus no invisível, reconheceu a presença dele no olhar dela. O espírito que habitava Maria era o mesmo que formava José, e o encontro dos dois não foi um acaso humano, mas um decreto eterno. A vida deles começou a entrelaçar-se em simplicidade. O amor que nascia não era paixão, mas vocação. Não buscava possuir, mas servir. José via em Maria o reflexo da promessa, o cumprimento de tudo o que havia esperado sem saber. A alma dela era como resposta à sua fidelidade. Deus une os corações que foram purificados pela obediência, porque só o puro pode amar com liberdade. O coração de José se tornava mais leve, mas também mais consciente da responsabilidade que se aproximava. Amar Maria era de algum modo tocar o mistério. A pureza dele se intensificava diante dela, porque a presença da pureza desperta o que há de mais santo em quem ama com verdade. Ele compreendia que o amor humano, quando é casto, se torna santuário da graça. O amor que não busca possuir é o mais forte, porque é reflexo do próprio amor de Deus. Maria falava pouco, mas cada palavra dela era como oração. O modo como olhava ao mundo fazia José compreender o que é contemplar. Ele, acostumado ao trabalho, ao esforço e à espera, aprendeu com ela a delicadeza da escuta e o poder da ternura. Em sua presença, a fé se tornava mais luminosa e o amor mais simples. Nenhuma explicação, apenas comunhão.
Os santos dizem que Deus une os corações que Ele quer usar como instrumentos. E quando une, não é para que um complete o outro, mas para que juntos revelem algo de seu amor. Em José e Maria, o céu encontrou essa união perfeita. Dois corações que se pertenciam a Deus antes de pertencerem um ao outro. O justo compreendeu que o amor que nascia não era fim, mas início, e que a promessa que ele sentira no silêncio começava a ganhar rosto. A presença de Maria era a confirmação viva de que Deus o havia preparado para algo maior, e no coração dele nascia uma alegria serena, aquela que não depende de explicações, mas de reconhecimento. A convivência dos dois era marcada pela pureza. Não havia pressa, nem exigência, nem curiosidade. O respeito que José tinha por Maria era tão grande que cada gesto se tornava ato de veneração. Ele não via nela apenas uma mulher, mas um sacrário vivo. E compreendia pela fé que toda pureza verdadeira é reflexo do amor divino. Deus, em sua sabedoria, havia unido dois silêncios para gerar o Verbo. Maria seria o vaso visível. José, o guardião invisível. Ela traria o Filho de Deus ao mundo. Ele o protegeria. O amor de ambos seria o refúgio da encarnação. O plano eterno começava a tomar forma na simplicidade de Nazaré. José percebia que cada instante ao lado dela o tornava mais próximo de Deus. A presença de Maria purificava os pensamentos, santificava o olhar, ordenava o coração. Em sua alma, o amor se transformava em culto e a admiração em oração. Quem ama no espírito não busca consolo, busca fidelidade. E José amava assim, sem querer ser notado, sem desejar nada em troca, apenas amando. O encontro com Maria revelou a ele que o chamado divino não é peso, mas comunhão. Deus não chama o homem para carregar um fardo, mas para partilhar um dom. A missão de José não era apenas proteger, era participar. Participar do amor que Deus derramava sobre a humanidade por meio da pureza de uma mulher. E ele aceitou esse dom com a mesma reverência com que sempre aceitou tudo, em silêncio. A serenidade voltou a habitar plenamente seu coração. O medo cedeu lugar à confiança. A dúvida deu espaço à certeza. A promessa havia se tornado presença. O justo, que antes caminhava guiado por pressentimentos, agora caminhava ao lado do reflexo da graça. E sem saber, já participava do mistério da redenção que se aproximava. O tempo passou, e o amor maduro cresceu na rotina. O olhar de José era o mesmo olhar dos anjos, cheio de veneração. A oficina, o trabalho, a casa, tudo se tornava lugar sagrado, porque Deus já morava no meio deles. O silêncio entre os dois não era ausência de palavras, era abundância de sentido. Quem ama com pureza não precisa dizer muito, porque o amor se torna a oração contínua. Se esta pureza silenciosa toca o teu coração, toca também o símbolo da fé, o coração, e oferece o teu like como sinal de gratidão. Cada gesto teu sustenta este espaço como um pequeno altar de contemplação. Que esta história continue a alcançar outros corações que desejam aprender a amar com reverência e paz. José olhou o horizonte e agradeceu. A promessa de Deus se tornara realidade viva, e o coração dele já pertencia inteiramente ao amor que não passa. O justo compreendeu que quando o amor é puro não precisa de provas. Ele se basta, e na pureza de um encontro silencioso, o céu começou a descer à terra. O amor puro sempre é chamado a ser provado, porque Deus não confia seus tesouros, senão aos corações que resistem à dúvida. E José, o justo de Nazaré, que amava sem exigir e servia sem esperar recompensa, foi convidado a adentrar o mistério mais profundo que um homem já conheceu. O mistério de Deus, feito carne. O tempo de paz e simplicidade seguia em Nazaré. José trabalhava, Maria rezava, e o lar deles era um abrigo de silêncio e luz. Mas o céu, que sempre age em segredo, começava a se mover. O eterno descia à terra, e o mundo, sem perceber, seria transformado. Certa tarde, José notou uma mudança discreta em Maria. Havia nela uma luz diferente, não externa, mas interior, profunda, serena. O olhar dela estava mais recolhido, mais cheio de Deus. A presença do Espírito, antes sentida ao redor, agora parecia habitar nela de modo novo. José não compreendia, mas sentia que algo sagrado acontecia diante dele.
Os santos dizem que quando Deus se aproxima demais, o coração humano se cala. E José se calou, não por medo, mas por reverência. Percebia que o amor que o unia a Maria estava sendo transformado em altar. O que antes era promessa, agora era milagre. Mas o milagre, como tudo o que é divino, vinha envolto em silêncio. Os dias passaram, e a percepção tornou-se certeza. Maria estava envolvida por um mistério que o mundo jamais compreenderia. Ela falava menos ainda, e o pouco que dizia parecia nascer de uma sabedoria que não era deste mundo. José, fiel ao modo como sempre servira, não perguntou, não cobrou, não duvidou, apenas guardou. O homem justo não busca entender o que pertence a Deus, apenas permanece diante do mistério com amor e respeito. Mesmo assim, a alma humana sente o peso do desconhecido. José, em seu coração puro, foi visitado por um breve temor. Serei eu digno de estar ao lado dela? Que papel terei diante da obra de Deus? O temor não era ciúme, nem dúvida, mas consciência da santidade que o cercava. Ele sabia que o céu o estava convidando a um novo tipo de obediência, a obediência sem explicação. Em cada silêncio, José encontrava força, recordava as lições do passado, o silêncio que formou, a espera que purificou, o sonho que confirmou. Tudo o havia preparado para este instante. Agora, o mesmo Deus que um dia falara ao seu coração estava diante dele, oculto no ventre de Maria. O carpinteiro, sem saber, já servia ao Criador. O olhar de José sobre Maria tornou-se mais terno, mais protetor, mais adorador. Ele via nela não apenas a mulher escolhida, mas o primeiro sacrário da história. A casa de Nazaré transformava-se em templo. Cada gesto cotidiano tornava-se liturgia. O amor entre os dois era tão casto e profundo que o próprio céu os envolvia como manto. Ali, na simplicidade de um lar, Deus estava começando a morar com os homens. A grandeza do mistério não se manifestava em sinais visíveis, mas na paz. O coração de José, mesmo sem entender, permanecia tranquilo. Ele sabia que onde há paz, há Deus. E essa paz o sustentava mais do que qualquer explicação. Durante a noite, ao olhar para Maria em oração, ele compreendeu algo que jamais seria esquecido. O amor verdadeiro é aquele que se ajoelha diante do mistério e o serve. O homem justo não precisa compreender para adorar. José se ajoelhou em silêncio e dentro de si disse apenas: Senhor, faze de mim o que quiseres. E o céu ouviu. O amor humano foi elevado à dimensão divina. O casamento dos dois se tornava espelho do amor entre Deus e a humanidade. Maria, acolhendo a vida. José, protegendo o dom. Ela, sendo morada. Ele, sendo escudo. No encontro entre pureza e obediência, o eterno se fez história. Houve momentos em que José sentia a alma estremecer. A razão, silenciosa, ficava pequena diante do mistério, mas a fé o sustentava. O homem que já havia aprendido a esperar agora, aprendia a contemplar. O silêncio, antes prova, agora era adoração. O justo se tornava cúmplice de Deus. O tempo avançava e a presença do mistério tornava-se cada vez mais visível. A serenidade de Maria era a prova viva de que Deus agia. José via a luz aumentar em torno dela e sentia que a missão se aproximava do cumprimento. A cada gesto dela, via o reflexo do Espírito. E cada vez mais seu coração dizia: fui escolhido para guardar o que é eterno. Não havia mais medo, apenas reverência. O amor se transformara em escudo, a obediência em força, o silêncio em louvor. José não precisava compreender o que acontecia, bastava-lhe estar presente. Estar ao lado de Maria era já participar do plano divino, e a paz que o envolvia era sinal de que Deus estava satisfeito. Quem contempla o mistério aprende a ser discreto. José não falava a ninguém sobre o que via. O homem justo sabe que os segredos de Deus não se compartilham com o mundo, mas com o próprio coração. E no coração de José, Deus encontrou lugar seguro. O silêncio dele era a muralha que protegia o verbo ainda oculto. O amor que servia sem perguntar, o olhar que compreendia sem ouvir, a fé que obedecia sem ver, tudo nele se tornava oração viva. Deus não precisava mais falar. José já o compreendia pelo amor. Se esta fé silenciosa toca o teu interior, toca também o símbolo da gratidão, o coração, e deixa o teu like como sinal de amor e reverência. Cada gesto silencioso alimenta este espaço espiritual,
onde o mistério ainda se faz palavra e presença. José contemplou Maria em silêncio. A noite era tranquila, o ar leve e a paz imensa. O mistério não o assustava mais, o envolvia. O homem que se deixara formar por Deus agora servia ao próprio Deus em carne oculta. E naquele instante, o mundo, ainda sem saber, já começava a ser salvo. Quando o amor amadurece na fidelidade, ele se torna silêncio. Não o silêncio que se impõe, mas o que nasce da plenitude. José chegou a esse ponto, o lugar onde já não há conflito entre a vontade de Deus e a vontade humana, porque ambas se tornaram uma só. O mistério que o cercava não precisava mais ser entendido, porque agora era amado. Os dias em Nazaré eram serenos. Maria trazia em si o Verbo, e José o guardava com ternura e reverência. A casa, pequena e simples, era o centro da eternidade. Ali, o divino e o humano conviviam em perfeita harmonia. O trabalho, o alimento, o descanso, tudo era sagrado, porque tudo estava oferecido. José não precisava de sinais. A presença de Maria bastava. O modo como ela movia as mãos, o jeito como rezava, o olhar cheio de serenidade, tudo isso confirmava a promessa. O espírito que habitava nela também o envolvia. O lar se tornara uma extensão do céu, e José compreendia, no mais íntimo, que a missão já estava em curso. A obediência, agora, não era esforço, mas respiração. O justo vivia no ritmo da graça, e a graça o sustentava como o ar sustenta o fogo. O coração dele ardia, mas sem ruído. Era a chama que iluminava, não que consumia. O amor havia atingido sua forma mais pura, o amor que não busca nada além de permanecer. A vida simples era o cenário onde Deus se manifestava. Enquanto muitos esperavam o Messias em palácios, o Criador escolheu um lar escondido. E nesse lar, o carpinteiro era o primeiro adorador. A fé dele não dependia de provas, porque já havia se tornado conhecimento silencioso. A alma que ama desse modo já vive em estado de oração contínua. Havia momentos em que José observava Maria e pensava: Deus confiou a mim o que é dele. E essa consciência o mantinha profundamente humilde. O justo sabia que o que é santo não se possui, se serve. Ele não era dono do mistério, era servo dele. E nesse serviço, encontrou a paz que o mundo jamais entenderá. O silêncio que envolvia o lar não era vazio, era presença. A presença de Deus se espalhava entre os gestos, no trabalho, nas refeições, nas orações da noite. O lar de Nazaré respirava o Espírito. Tudo ali era oferenda. E José, ao olhar para o ventre de Maria, compreendia que cada fibra de sua existência havia sido preparada para guardar aquele instante. Nenhum homem foi tão silencioso e, ao mesmo tempo, tão cheio de palavras divinas. Nenhum coração foi tão discreto e tão próximo do fogo eterno. José não fazia milagres, mas sua própria vida era milagre constante. O amor dele sustentava o amor de Maria, e o amor dos dois sustentava o menino que salvaria o mundo. O céu inteiro via em silêncio o que acontecia naquela casa, a redenção sendo gestada no escondimento. O tempo agora parecia deter-se. Cada amanhecer trazia um perfume novo, uma doçura leve, uma paz difícil de descrever. José compreendia que viver com Deus é viver fora do tempo. Nada é apressado, nada é interrompido. Tudo tem sentido, mesmo o que não se entende. O mistério não se explica, se abraça. E o justo o abraçava, como quem segura um dom frágil e eterno ao mesmo tempo. O medo, a dúvida, o anseio, tudo havia cessado. Restava apenas o amor. E o amor, quando é verdadeiro, transforma a alma em altar. José se tornara altar vivo do silêncio de Deus. O homem que antes buscava compreender agora apenas adorava. E a adoração é o estágio mais alto da fé. A missão de guardar o mistério exigia que ele continuasse oculto, que não se explicasse, que permanecesse pequeno. A grandeza dos santos é ser invisível. O mundo não precisa saber o que acontece entre Deus e os seus amigos. Basta que o céu saiba. E o céu sabia. A fé de José não era feita de palavras, mas de gestos. A forma como olhava Maria, o modo como tocava a madeira, o cuidado com o lar, tudo era expressão de amor. O justo não falava de Deus, mas o manifestava. A santidade silenciosa tem uma força que o mundo ignora.
Ela transforma sem precisar convencer. Quando o coração se torna totalmente de Deus, o homem se torna reflexo dele. José era esse reflexo. Sua vida não era sua, era dom. Seu amor não era possessão, era serviço. E seu silêncio não era timidez, era comunhão. A presença dele era a prova viva de que a fé pode ser plena mesmo sem explicações. Na medida em que o nascimento se aproximava, o silêncio crescia. O céu inteiro se recolhia para assistir ao momento em que Deus viria ao mundo. José sabia que estava próximo o tempo do cumprimento e esperava com serenidade. Nada em sua alma se agitava, porque quem aprendeu a confiar no silêncio sabe esperar em paz. O lar de Nazaré resplandecia à noite, não pela luz das lamparinas, mas pela presença invisível de Deus. E José, em meio a essa luz, orava sem palavras, oferecendo a si mesmo, a casa, o trabalho, tudo. Ele já não distinguia entre o seu amor e o amor de Deus. Ambos eram o mesmo movimento, a mesma entrega, o mesmo silêncio. Se essa paz toca teu espírito, toca também o sinal da fé, o coração, e oferece o teu like como gesto silencioso de adoração. Cada ação feita com amor é uma forma de oração. Este espaço existe para guardar, como José guardou, a presença de Deus entre os homens. A noite se aprofundou, e o vento suave trouxe o perfume das oliveiras. José olhou para o céu e sorriu. A missão estava sendo cumprida, e ele sabia. O silêncio agora era a plenitude. O coração do justo repousava no coração de Deus. E quando o primeiro som do nascimento ecoou pelo mundo, José estava lá, não como espectador, mas como guardião. O silêncio dele envolveu o choro do menino, e o amor de Deus encontrou abrigo nos braços do homem mais puro da terra. O mistério havia se revelado por completo, e o guardião do silêncio se tornara parte dele. O justo fechou os olhos por um instante e agradeceu. Nada pediu, nada disse, apenas agradeceu. A gratidão silenciosa é a oração que mais se aproxima do céu, e no silêncio que o formou, o purificou e o guiou, José encontrou o que sempre buscou, o próprio Deus.